gente, eu vou falar hoje aqui sobre... Opa, tem que... Eu estou com duas telas, então estou tentando interagir com o web browser aqui. Certo? O título da palestra é o Delphi é o matador do desktop e no mobile também. Por que eu escolhi isso? Quando eu comecei minha carreira no Delphi para mobile, essa foi a frase que eu mais ouvi. O Delphi é matador para desktop, mas no mobile vinha sempre alguma coisa que não muito boa a falar do Delphi para o mobile, né, o mobile. E realmente, quando eu comecei, eu tive muito problema. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha história rapidinho antes de a gente ir para os códigos. Eu comecei com Pascal em meados da década de 80. E de lá para cá, eu sempre quis usar Pascal, apesar de ter empregos onde eu trabalhei com COBOL, com Clipper também, mas Pascal sempre foi a linguagem que eu escolhi, né, para trabalhar com ela. E quando chegou a vontade de desenvolver um aplicativo móvel, né, eu comprei alguns livros, eu via Java, eu acho que era Objective-C para fazer para iOS, e eu vi que o Delphi também, se eu não me engano, estava na XE5, ele estava compilando para Android. Então eu falei, por que eu vou aprender uma outra linguagem se tudo que eu sei eu posso usar para programar para Android, né? Android e iOS. Então eu já podia aproveitar todo o meu conhecimento, quer dizer, foi 2015, eu comecei por volta de 86, 87 com Pascal. Então, quer dizer, quanto tempo eu levaria para ter a carga de conhecimento que eu tenho em Pascal, por exemplo, em Java? Né? Quer dizer, ia ser um tempo, vamos dizer, razoável, né? Que atrapalharia o projeto. E com o Delphi, eu faria o aplicativo tanto para Android como iOS. Eu não precisaria, para a época, né, saber Java, Objective-C, etc. Eu mataria tudo com o Delphi. Então, comecei. Fui desenvolver um aplicativo vamos dizer, no GoHorse. E da mesma forma que eu sempre vinha programando para o Windows. Então, tá aqui. Mas no mobile eu pensei, realmente, meu primeiro aplicativo eu só tive problemas. O que eu fiz? Eu fiz um aplicativozinho, montei uma telinha, não sei o que, compilei, rodou no Android. Nossa, que beleza, posso fazer de tudo aqui. E comecei a desenvolver o FireMonkey, meu aplicativo, como se fosse o Windows. E testando em um Windows, com a tela pequenininha, como se na proporção de um smartphone. E no Windows funcionava perfeito. Como o aplicativo já estava grande, para vocês terem uma ideia, ele compilado, ele dava assim, tudo nativo, ele dava 210 mil linhas de código no aplicativo mobile, né? Quer dizer, era uma coisa realmente grande, eu tinha muita coisa naquele aplicativo, eu quis pegar um sistema de desktop e jogar ali dentro do aplicativo móvel, que eu acho que foi um dos meus erros aí na hora de tentar emplacar esse meu aplicativo. E o que acontecia? Rodava no Windows, tudo funcionava. Rodava no Android, uma tela funcionava, eu passava para outra, funcionava, de repente eu voltava, entrava de novo, travava. Ou então, funcionava tudo muito bem, eu saía do aplicativo e ia entrar de novo, ele não entrava. Ele abortava no meio do funcionamento. E eu acho que muita gente passou por isso que eu passei. Né? Eu até fiz aqui um paralelo com as fases de uma pessoa que está com uma doença terminal. Né? Vamos ver, a primeira fase foi a negação. De eu me afirmar, eu não estou fazendo nada de errado. Tudo aqui, eu rodo no Windows, funciona. Eu rodo ali no Android, eu tenho problema em cima de problema. Funciona no Windows. Né? E veio a revolta que realmente o Delphi não funciona para mobile. Né? Infelizmente, eu vou ter que fazer outra coisa. Eu cheguei até a instalar a Xamarin na minha máquina uma vez. Quando eu olhei, meu Deus, C#, não sei o que, não sei nada disso. E eu sempre fiquei minha vida no Delphi. Aí veio a barganha. Eu, pesquisando um pouquinho, eu vi que eu era aquela pessoa que negava orientação a objeto. Isso não precisa, eu faço tudo no procedural. Para que eu vou perder tempo com orientação a objeto? Né? E nessa fase eu comecei a pensar, será que se eu melhorar a minha forma de programar, o aplicativo vai funcionar melhor?
Então, eu comecei no meu aplicativo a tirar muitas dependências de um formulário, de outro formulário, sabe? Que quando a gente cria um formulário para uma lista de produtos, aí de um formulário onde mostra o produto, você usa variáveis globais de um formulário no outro, de outro, e um faz aquela coisa toda. Eu comecei a tirar isso, inicialmente, ainda programando no procedural. E eu vi que o aplicativo foi diminuindo a quantidade de problemas na medida em que eu melhorava a minha forma de programar. E aí veio a fase da depressão, porque eu vi, gente, eu até pouco tempo atrás eu achava que eu fazia qualquer coisa programando e eu não sei nada. Eu vou ter que me reciclar, me aprofundar em coisas que eu sempre falei que eram inúteis. Né? Que eu sou? Que programador que eu sou? Né? E depois da depressão veio assim a aceitação. Eu realmente, se eu quiser continuar, eu tenho que fazer isso. Eu vou ter que mergulhar na programação orientada a objeto, começar a melhorar a minha programação e vamos ver o que dá. E o que deu? O meu aplicativo, que antes tinha 210 mil linhas de código, mais ou menos, ele caiu orientando objeto, tirando códigos repetidos, tirando tudo, ele caiu para pouco menos de 100 mil linhas de código. Quer dizer, o povo ainda fala, programação orientada a objeto, você tem que escrever mais. Não, não tem. Às vezes você escreve bem menos do que você ir no GoHorse fazendo uma coisa que no Windows é uma maravilha e no Android e iOS não funciona. Né? Muita gente também fala, o Delphi não está maduro para o mobile ainda. Eu digo, gente, nem Android, nem iOS ainda estão maduros. Por exemplo, o Windows é um sistema maduro. Eu instalo o Delphi 7 no Windows XP, faço uma aplicação, eu rodo ela no Windows 11. Coisa que não acontece se eu pegar lá um APK feito lá no Android 4 ou no iOS 5, 6, ele não funciona hoje. Então, o Windows é uma plataforma muito mais estável e que foi evoluindo junto com a gente. Né? E o Windows foi evoluindo e não é o caso, que eu acho que também é o caso de muitas pessoas aí, achando que o Android, a gente vai programar nele igual programa no Windows. E que não é verdade. A gente tem que conhecer a plataforma que a gente está lá. Né? Então, depois de passar dessas 5 fases, a gente sobreviveu. Né? Eu consegui fazer o aplicativo funcionar sem problemas. Funcionava tudo, eu navegava por todos os layouts, todas as telas, tudo mais. Mas eu queria agora aquela UI moderna, né? Aquela interface bacana, com animação, com tudo. E aí o povo fala, mas o Delphi não faz animação, né? Não, o Delphi não faz animação, o Delphi não faz nada, o Delphi é uma ferramenta. Né? Quem usa a ferramenta é que faz. Uma chave de fenda não aperta parafuso, a gente tem que se pegar a chave de fenda e apertar o parafuso e saber que parafuso aperta, né? Então, o próximo passo, gente, é a gente aprofundar no conhecimento da ferramenta. O aplicativo que eu vou mostrar para vocês, salvo as diferenças que teve de componentes do XE2 até agora, por exemplo, eu conseguiria fazer ele rodar no XE2, já na época lá de 2012, se não me engano, que é o XE2. Né? E o Delphi fornece tudo para a gente ali, para a gente juntar as coisas e fazer. Eu vejo muita gente falando, eu vou para o Flutter porque o Delphi não faz isso, o Delphi não tem animação isso, não faz aquilo. Mas essa mesma pessoa que fala isso vai para o Flutter também não faz, ele vai pegar várias coisas já feitas por outras pessoas e incorporar no código dele. E essa mesma pessoa fala que no Delphi ele evita usar componentes de terceiros. Né? Então, se você evita usar componentes de terceiros, você tem que estar aprofundado lá na ferramenta, né, para você conseguir fazer o que você quer fazer. E é isso, uma animação. Animações na tela é uma coisa um pouco complexa. Não é, lógico, não querendo desmerecer, trabalhar com banco de dados, back-end, tudo mais. Mas a animação em si, ali no front-end, para a gente que trabalha no código, eu acho uma coisa mais complexa que, por exemplo, montar uma
web service. Hoje a gente tem ROS, tem várias opções para fazer isso, né? E nas animações a gente tem que ir lá, programar a movimentação de uma coisa, programar a movimentação de outra, mudar uma cor, etc. Né? E o Delphi dá isso tudo para a gente. Então, depois que a gente aprofundou um pouquinho, hoje eu cheguei num ponto desse layout. Esse layout foi um usuário de um grupo de WhatsApp que, não sei como que foi a conversa, ele postou esse vídeo e falou, quero ver fazer esse layout. Aí eu assumi o desafio e tá aí. Vamos dar um play aqui nele. Você no scroll, a gente aqui tem duas animações. Aqui em cima, não sei se vocês veem o mouse passando, acho que vê, né? A gente tem uma animação interativa. Por que interativa? Porque à medida que o seu dedo desliza, faz o scroll, a animação acontece com o seu comando ali. Eu vou executar daqui a pouco, vocês vão. Se eu for e voltar, o card vai aumentar, diminuir conforme o scroll. Então, essa é uma animação interativa. Já as outras duas animações, que vocês vão ver aqui em Exchange e Efficiency, elas são estáticas. Elas começam e terminam independente ali do que eu faço. A única coisa que tem interativo é o gatilho para elas começarem. Qual é o gatilho? Elas apareceram, o card apareceu na tela, ele starta a animação. Era para ter uma outra parte, mas infelizmente o meu computador novo deu um problema, eu não consegui terminar a tempo uma segunda parte desse layout. Então, vamos no Delphi. Aqui, ó. Esse é o aplicativo executando no Windows. Nós podemos ver, eu vou puxar a barra de scroll, o card, ele se anima de acordo com a posição da barra de scroll. E vocês podem notar aqui no Exchange Rates, quando ele aparece na tela, a animação starta. Se ele sumir da tela, a animação some. Apareceu de novo, ele starta novamente. A mesma coisa com Efficiency. O gráfico vai rodando aqui. Vamos para o código. Está aqui. Eu deixei pronto, em vez de fazer ao vivo, porque meia hora só vai ser pouco tempo para a gente ver isso daqui. Ok. Bom, esse é o formulário principal. A técnica que eu gosto de usar é ter um formulário apenas. Vocês me desculpem que o meu monitor está do outro lado, então eu não vou conseguir falar olhando para vocês. No stream não deu para ver direito a animação. Espera aí. Conseguiram, executando, vocês conseguiram assistir? Aqui no... Ok. Certo. Então, vamos lá. O formulário principal. Para aplicativos móveis, eu utilizo só um formulário e todas as outras aqui, todas as outras classes são frames. Então, o que eu tenho de código aqui no meu formulário? Exatamente nada. Eu simplesmente deixo o próprio na criação do formulário instanciar todos os frames que eu criei. Então, aqui eu tenho um frame só com três paths. Eu usei o TPF aqui para os ícones. Eu costumo muito usar TImage também com aquele filtro RGB para selecionar a cor, mas aqui eu preferi usar o path. Eu tenho aqui embaixo um frame ícones, que está aqui, apenas com um grid layout e os ícones aqui. O único código que eu tenho nesse layout de baixo aqui é no resize do grid, né, o grid layout,
Quando dá um resize no grid layout, eu mudo a propriedade do tamanho dos ícones, né? O tamanho do item, o item height e o item width. Por que eu faço isso aqui dentro de uma thread? Porque eu estou mudando o layout, o evento resize, ele é chamado na hora que a propriedade de tamanho do card muda. Então, aqui dentro do evento onResize, já está sendo feita a alteração visual do card. Então, se eu altero alguma coisa que influencia no tamanho dele, ali dentro do evento isso não vai funcionar. Então, eu crio uma thread. Aqui eu dei um sleep de 20 para deixar uma atualização de uma tela, né, de 60 Hz, são 16 milissegundos. Então, aqui eu garanti que fosse feita uma segunda varredura de tela e dei um kill ajustando o item height e o item width, que é o tamanho aqui da divisão dos botões. Se eu vier aqui no item width mudar para 50, as 5 colunas, as colunas ficam pequenas. Se eu colocar 70, elas ficam maiores. Como eu tenho 5 itens, eu dividi ele por 5. Coloquei um -1 ali para não dar uma margem de erro de arredondamento e o último ir para a linha de baixo. Voltando aqui no nosso formulário, eu tenho aqui o search, que aqui nós não temos código nenhum. Nós temos apenas mesmo os ícones. Como isso é uma prova de conceito, né, só para mostrar que é possível fazer o layout, eu não incluí funcionalidades ali no aplicativo. E agora aqui eu tenho o frame scroll. O frame scroll é um scroll box, onde aqui eu instanciei os outros cards, né? Nós vamos ver isso aqui para frente. Nesse scroll box, eu tenho aqui um retângulo com o fio dele em gradiente, indo do branco para o transparente. Com isso, eu tenho esse efeito aqui, olha. Ele está por cima, então o que está por baixo começa a sumir. Pode ver que é uma coisa super simples. É um vertical scroll box com um retângulo em cima com esse efeito de gradiente. E aqui dentro do scroll box eu instanciei cada um dos cards que vão iniciar a animação. No scroll box eu tenho que informar para o card, né, vamos voltar para o formulário principal aqui. Eu tenho que informar para esse card a posição que o scroll está para esse card calcular o tamanho dele. Então, vamos aqui no fonte do frame card. Frame card é esse aqui. Retângulo, 2 círculos ali, né? Um tem image com o símbolo da Apple Pay. Aqui eu tenho um layout com um texto dentro. E aqui são vários T-círculo também para fazer o número do cartão que tem que ficar escondido. Um outro layout com texto, T-text, para fazer o nome os dados do cartão. No scroll box, aqui, o scroll, eu usei a propriedade do evento onViewPort e PositronChange, que é chamado sempre que o scroll se movimenta. E aqui eu usei o Message Manager. O meu scroll, simplesmente, à medida que eu movimento ali, ele joga uma mensagem do sistema, né, do FireMonkey, dizendo o tamanho dele e qual posição que ele está. Essa mensagem está definida aqui em o Message. Simplesmente, eu tenho aqui no create da mensagem, ele é um T-Message. O fonte está de tamanho ideal para vocês, gente? Vocês coloquem aí no chat para mim, para qualquer coisa eu aumento ou diminuo. Então, no create, eu entrei com os dados aqui do content bounds, que é o tamanho do conteúdo do scroll. A bounds, que é o tamanho do componente na tela. O Adriano Seguita.
E o point. A point é simplesmente qual o ponto que inicia a visualização ali do Content Bounds. Porque o scroll nada mais é do que um layout que fica na tela com outro layout grande. E esse layout, ele faz isso dentro do scroll, né? Então, o Viewport Position é exatamente qual posição do layout de conteúdo, o ponto X e Y dele, que está no topo do scroll box. Então, eu passando esses dados aqui, eu crio a mensagem simplesmente jogando o conteúdo do create para as minhas variáveis privadas que vão ser acessadas por essa propriedade. Então, voltando no frame card. Como que ele sabe qual a posição do scroll que está ali para ele calcular o tamanho dele? Simplesmente no create aqui do card, no create, eu dou um subscribe na mensagem message scroll, essa que eu criei aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. E sempre que receber essa mensagem, ele cai na procedure listener, que é essa daqui, listener. LView é um T-point que recebe o viewport, que é exatamente aqui no scroll o new viewport position, a posição do scroll. A partir dessa posição do scroll, se ela for menor que 124, quer dizer, o meu card tem um tamanho de 220, aqui, no rate dele está em 220. E eu quero que ele venha até 124, que é esse tamanho aqui. Então, se a posição for menor que 124, quer dizer que o scroll ainda está lá no início, né? Tá dentro do card ainda. Eu simplesmente mudo o tamanho do retângulo do cartão para o tamanho dele, menos o Y da posição. Então, faz aquele efeito. À medida que o scroll sobe, o card ali ele vai diminuindo até 124 pontos. Isso tudo, como eu digo, o scroll mandou a mensagem, o card recebeu. Se eu tivesse um outro card que fosse depender também dessa mesma posição do scroll, eu simplesmente, um outro frame lá dentro, eu colocaria para receber essa mensagem. Ele receberia essa mensagem junto com o frame card e cada um tomaria sua decisão. O mais importante disso aqui, que eu estou mostrando para vocês, é o quê? O scroll simplesmente fala a posição que ele está. E o objeto card ali, o cartão, ele faz o que tem que fazer. Por exemplo, igual eu falo, programação orientada a objeto. Eu tenho um objeto cachorro, né? Eu vou brincar com o cachorro, eu pego a bolinha, eu jogo a bolinha. O cachorro vai até a bolinha, pega a bolinha, o cachorro volta para a gente. O objeto cachorro fez isso sozinho. Eu não segurei o cachorro, arrastei o cachorro até a bolinha e trouxe ele de volta, né? Então, o objeto, ele tem que tomar todas as atitudes dele, certo? Seria uma prática horrível eu colocar aqui dentro aqui no objeto do scroll, eu colocar o card ali dentro e aqui eu falar framecard.rate recebe isso. Quer dizer, eu estou num objeto interferindo na função de outro objeto. Isso é uma das coisas que pega quando a gente vai trabalhar no Android, no iOS, e funciona, uma hora funciona, outra funciona, de repente para de funcionar, dá um pau, o aplicativo fecha, etc. É exatamente essa má prática de programação que a gente trouxe lá do Windows, né? Então, voltando aqui. No listener da mensagem, eu defini o tamanho do cartão. E aqui, no resize do cartão, né, o cartão mudou de tamanho, ele chama o evento resize. No resize eu faço apenas umas operações matemáticas. Aqui, o ING Apple é esse aqui. Ele vai subir, à medida que o scroll sobe, ele sobe junto com o scroll, mas vai dando um fade para ele apagar. Então, a posição dele é a posição 37. O 37 aqui é o quê? É a posição dele na tela aqui, ó, é o position.y. Ele está no 37. Então, tem que ser 37 menos a posição do scroll, né? Então, 220 menos o rate atual do cartão. Então, ele vai ir subindo.
E a opacidade, eu dividi a posição por 37. Na posição 37, ele está totalmente visível, opacidade 1. À medida que a posição sobe, ele vai baixando. Posição 20, 20 dividido por 37. Certo? Já é menos, já é 0, ponto alguma coisa. Até chegar na posição 0, 0 dividido por 37, 0, ele lá em cima já se apagou. E a mesma coisa eu faço aqui no layout dados, que é esse aqui. Eu calculo aqui a posição dele, ele vai subindo também, junto com a opacidade no mesmo estilo aqui da imagem ali da Apple. Então, tanto aqui, o Apple como esse daqui, eles vão ir subindo e apagando. E aqui eu calculo x e y também do layout do número, o número do cartão. Né? 32, que é a posição x dele, 91 a posição y. E aqui o que eu fiz? Se ele for maior que o it menos 32, menos 3, se o comprimento do cartão, porque pode variar a tela mais comprida, o cartão vai ficar maior, né? Então, se for maior que ele menos 32, não vai caber ali o número na tela. Então, ele para de fazer animação ali no X, ele para de correr na horizontal. E ele vai na vertical, vezes 0,49. Esse 0,49, vamos executar aqui, que vocês vão ver o porquê dele. Esse aqui foi uma tentativa e erro até chegar no ponto certinho ali do cartão. Ó. Deixa eu colocar o código aqui. A posição Y daqui. Ó, ela parou no Y e parou o X. Ele sempre fica aqui no X, nessa margem aqui. Se eu diminuir muito aqui, ele vai entrar para dentro ali da logo do cartão. Mas nós não temos um aparelho tão fino assim, né? E como a gente não faz resize também no mobile, eu não me preocupei com esse problema de limpar e refazer aqui esse problema. No mobile a gente não tem um resize de tela, né? Então, esse aqui é o frame do cartão. Vocês notam, ele é um componente totalmente independente do resto do aplicativo. Ele simplesmente recebe uma mensagem que o scroll manda dizendo qual a posição do scroll, e ele faz tudo que precisa ser feito. Os outros cards aqui agora. Aqui é o scroll, eu coloquei esse retângulo para fazer o fade, né, à medida que sobe, e aqui eu tenho um layout em branco, porque aqui no Mainform o meu cartão está no formulário, ele não está dentro do scroll. Então, eu deixei aqui esse layout para ser o espaço no início para ser aquele cartão. Eu fiz aqui o frame standard. Por que standard? Porque aqui no scroll, todos eles eu vou precisar de saber quando o frame entra na tela. O frame entra na tela, ele ativa a animação. O frame sai da tela, ele desativa. Mudar o layout, como assim? Deixar só o código? Aumentar aqui um pouco a letra? Ah, sim. Então, espera aí. Não. Eu não estou sabendo como fazer isso na plataforma.
Se o Adriano Santos estiver aí ainda, ele tem mais experiência que eu, como tirar a câmera daqui para ficar só a tela do celular, né? Não. Ok. Então, onde eu estava? Então, frame card, frame standard, aqui. No frame standard, eu fiz apenas o esqueleto de todos os cards que vão estar ali, vão ser apresentados. Eu tenho aqui a barra de título, o botão e o layout, onde as coisas vão acontecer. E nele, eu também, aqui, estou ouvindo a mensagem da posição do scroll. Ou seja, o scroll ali, quando ele manda a mensagem scroll, todos os cards recebem essa informação da posição do scroll. Todos que são descendentes aqui do frame standard. Aqui no listener, eu pego as propriedades, né, o bounds, content bounds e o viewport, e vou para o calc activate, que é aqui. Aqui eu simplesmente calculo se o card está ou não na tela. Pelo tamanho, pela posição aqui, o pos.y, a posição dele. Quando você faz o scroll, o conteúdo que está ali dentro do scroll, ele não muda de posição. Ele está dentro de um layout chamado contents, que, como é que é? Para aumentar é só espectador colocar no mouse. Ah, tá, vocês aqui mudam, não sou eu aqui. Certo? Voltando. Eu tenho o conteúdo do scroll. É como se fosse um layout enorme com vários controles ali dentro. À medida que você faz o scroll, só o que muda de posição é o contents, né? É o layout do conteúdo. O layout, os controles que estão lá dentro, eles ficam numa posição fixa. Então, aqui, eu pegando o position.y do card, ele não muda de posição. Eu sei a posição que o card está dentro do scroll de conteúdo. E pelo fview.y, que foi recebido aqui pelo listener, né? É o viewport. Eu sei qual a posição que está o layout de conteúdo. Então, aqui, eu simplesmente vejo aqui. Ó. Deixa eu chegar isso bem para cá. A função em screen me retorna verdadeiro ou falso. Verdadeiro se a posição Y, que eu calculei aqui, mais o comprimento do cartão, a posição do cartão mais o comprimento do cartão, dividido por 2, por quê? Porque eu quero que, quando está metade dele na tela, já inicie a animação. Eu não quero que ele apareça em branco na tela para a animação iniciar. Então, eu dividi por 2 o comprimento dele. Se ele está na posição Y lá, metade dele já está aparecendo no scroll, e o Y aqui menos o comprimento é maior que 0, quer dizer, ele não saiu lá do topo, ele está dentro da parte visível do scroll, ele me retorna verdadeiro. Então, aqui eu testo. Se está ativo, eu criei aqui um boolean, dizendo se está ativo ou não. No create, ativo está em false. Ativou, ele vê se está ativo, ele testa se não está na tela. Se não está na tela, ele desativa. Se não está ativo, ele vê se está na tela. Se estiver na tela, ele ativa. Por que isso? Como isso é chamado dentro do listener da mensagem de posição de scroll, eu não quero que ele chame o ativar toda hora, a cada ponto que eu ando. Apareceu na tela, ativo. Só ativa de novo quando ele sai da tela e desativa. Então, aqui eu tenho essa função virtual do activate e do deactivate. O parent change aqui eu usei para quando ele entra na tela, ele já mudou o parent dele para o scroll, ele já faz o teste para saber se inicia ou não a animação. Vai que ele já inicia na área visível. Então, mudou o parent do controle aqui, ele vem para cá, eu chamo o calc activate para saber se ele está ou não na tela.
Então, essa é a base para dar o gatilho de iniciar ou não a animação. Acho que eu vou estourar o tempo, né, gente? 3h34, era o que eu estava com medo. Aqui, vamos correndo aqui para o nosso primeiro card aqui. Vamos para o Exchange Rate. Exchange. Como que eu fiz esse gráfico subindo? Simplesmente um componente que todo mundo usa, TPF. Só que como eu fiz a animação dele? Eu não usei o TPF da forma que todo mundo usa, simplesmente pegar, colocar ele na tela e jogar o PF lá e pronto. Né? Eu criei aqui, no resize do cartão, eu fiz, ó, eu criei o TPF Data e eu joguei aqui o PF que faz aquelas ondas. Ou seja, se eu tenho dados ali para colocar no PF, eu vou criar os pontos, né, de cada um e fazer em curvas, usando o comando C. E aqui, eu vou gravar depois um vídeo explicando isso, depois que o Risato liberar o download para vocês. Eu vou colocar isso no YouTube, porque é uma coisa maior, né? Eu transformei esse PF num polígono. O que é o polígono? O polígono é simplesmente um array de T-points. Eu tenho N T-points dizendo a posição de cada da linha que tem que ser traçada. Então, aqui eu tenho um TPF, que podia ser aqui no caso um T-layout. E no evento onPaint dele, eu faço apenas um loop, imprimindo ali na tela várias bolinhas. Então, ele faz... Vamos executar aqui para vocês verem. Na animação do 0 até a quantidade de pontos do polígono, ele vai fazer isso aqui. Ele vai fazer o efeito. Vou tentar explicar isso rapidinho para vocês. Vamos lá. Criei o polígono e no Activate, quer dizer, o card entrou na tela, eu faço uma animação no próprio componente com o POSX. O POSX é o quê? É uma propriedade que eu criei que vem para cá, set POSX. Ele pega o valor passado para o POSX e dá um repente no gráfico. Ou seja, vai fazer o repente no gráfico. Ele faz aqui um loop dentro do array de pontos de 0 até a posição da animação. E eu crio um retângulo de 0.0, eu jogo o offset do retângulo, quer dizer, a posição dele na tela. O 0.0 vai para a posição que está em cada um dos pontos desse polígono, que eu criei seguindo a linha do PF. E eu dou um fio elipse, justamente. Simplesmente, para cada ponto, eu crio uma bolinha. Se eu aumentar aqui esse valor aqui, vamos colocar 8,8, a bola será maior e o gráfico vai ficar mais grosso. Que é exatamente o que eu fiz no gráfico de baixo, só que o gráfico de baixo, em vez de eu colocar um PF com curvas, eu fiz um PF com arcos. Viu? Ficou mais grosso. Por quê? Porque cada uma das bolinhas ficaram maiores. Ok? Gente, eu estou estourando o tempo. Se vocês têm perguntas, alguma coisa, o Risato depois vai pegar a palestra, está sendo gravada, vai liberar tudo. E eu prometo a vocês liberar isso no YouTube depois também, com toda a explicação mais detalhada, fazendo passo a passo. Ok? Como foi dito, é um pouco complexo mesmo, mas quando a gente pega o jeito da coisa, começa a fluir muito rápido. Por exemplo, o T-Animator, você usar o T-Animator dentro da sua classe, você criar uma propriedade para uma animação, certo? É complexo, mas quando você pega, passa a ser uma coisa mais simples. E
para correr aqui, gente, os slides, qualquer dúvida, a Embarcadero já postou aí, né? E meu muito obrigado a vocês. Meu e-mail, meu LinkedIn, meu Facebook está aí, vocês podem entrar em contato comigo, muita gente que eu estou vendo já tem contato comigo pelo WhatsApp, vocês fiquem à vontade para mandar qualquer dúvida, que eu tenho um enorme prazer em ajudar vocês, ok? Muito obrigado aí e até a próxima palestra.